Sabia não? A revolução em poucos centímetros. A história da minissaia. Imagine um mundo no início da década de 60. A moda feminina ainda era toda presa ao conservadorismo dos 50. Saias cobrindo os joelhos, cinturas apertadas, tudo rígido. Mas aí, lá em Londres, algo começou a mudar. Mary Quant abriu a bazar, na King's Road, viu as meninas cansadas de parecer as mães delas, e foi encurtando. Não foi ela que inventou, foram elas. O nome veio do Mini Cooper, ágil, moderno, livre. Em Paris, Corrège fez o seu, todo geométrico. Mas o povo queria era a versão de rua. Quando Jean Shrimpton apareceu no Derby Day com a saia curta e sem luvas, foi o fim. O mundo ficou em pânico, mas as meninas, elas só queriam correr, dançar, viver. Era política na bainha. Twig virou ícone, o mod nasceu e a minissaia virou grito. Hoje ainda está aí, subindo e descendo com a bolsa, dizem. Sabe, às vezes acho que ela me entende mais que muita gente. Você já usou uma? Sobreviveu ao hippie. Voltou nos 80 com couro e tule. Virou grito de guerra nos 90 com as Spice Girls. Adaptou-se ao punk, ao grunge, às passarelas e às ruas. Hoje dizem que o comprimento dela até prevê a economia. M-Line Index, né? Quando o otimismo sobe, a bainha também. Mas no fundo, ela é mais que isso. É aqueles poucos centímetros que libertam, que dizem eu escolho. Mary Quant tinha razão. Para mudar o mundo, às vezes basta cortar o passado. O guarda-roupa feminino era projetado para a dama da casa, ou para a debutante, mas raramente para a mulher jovem e independente, que começava a ocupar novos espaços na sociedade. No entanto, nas ruas de Londres, o movimento silencioso estava prestes a subir a bainha e mudar a história para sempre. A minissaia não surgiu por acaso em um ateliê luxuoso de Paris. Ela nasceu da necessidade de movimento e do desejo de rebeldia das jovens britânicas. Embora a história da moda muitas vezes se perca em disputas de autoria, o nome de Mary Quant é o que brilha com mais intensidade. Em 55, ela abriu sua boutique, a Bazaar, na King's Road. Mary não era uma estilista convencional. Ela era uma jovem que observava suas amigas e clientes. Ela percebeu que as garotas da época estavam cansadas de se vestir como suas mães. Elas queriam correr para pegar o ônibus, queriam dançar o twist sem tropeçar em metros de tecido e, acima de tudo, queriam mostrar que eram donas de seus próprios corpos. Mary Quant começou a encurtar as saias a pedido das próprias clientes. Ela costumava dizer que não inventou a peça, mas que as garotas da King's Road o fizeram. O nome Mini, curiosamente, não veio do tamanho da saia, mas de outra paixão de Mary, o carro Mini Cooper. Para ela, o carro e a saia compartilhavam a mesma alma. Eram otimistas, modernos, ágeis e acessíveis. Ela é democratização da moda chegando através das mãos de uma mulher que entendia a urgência de sua época. Enquanto Mary Quant dominava a cultura pop de Londres, em Paris, o estilista André Courrèges trabalhava em uma abordagem diferente. Em 64, ele lançou sua coleção Space Age, trazendo saias curtas com cortes geométricos, tecidos rígidos e botas brancas de cano curto. Enquanto Quant era o caos das ruas, Courrèges era o futuro planejado. A disputa sobre quem criou a peça primeiro dura décadas, mas a verdade é que a minissaia foi um fenômeno de consciência coletiva. Ela estava no ar, esperando o momento certo para se materializar. Porém, o que hoje vemos como uma peça comum, na época foi um verdadeiro escândalo global. A recepção não foi nada amigável por parte das instituições tradicionais. O Vaticano prontamente se manifestou, classificando a vestimenta como um sinal de decadência moral e um atentado ao pudor. Até mesmo ícones da moda, como a lendária Coco Chanel, foram contra. Chanel acreditava que os joelhos eram a parte mais feia do corpo humano e que jamais deveriam ser expostos. Para a velha guarda da moda, a minissaia era vulgar e exibicionista, mas a resistência das autoridades só serviu para tornar a minissaia ainda mais desejada. Um dos momentos mais icônicos dessa batalha aconteceu em 65, na Austrália. A modelo Jean Shrimpton apareceu em um evento de corrida de cavalos, o Derby Day, usando um vestido branco que terminava 10 centímetros acima dos joelhos. Ela estava sem chapéu, sem luvas e sem meias, um protocolo obrigatório para a época. A imprensa mundial entrou em choque, mas o estrago estava feito. No dia seguinte, a imagem de Jean estava em todos os jornais, e milhares de jovens decidiram que também queriam aquele visual liberto.
Para entender por que a minissaia foi tão impactante, precisamos olhar para o contexto social. Os anos 60 foram o auge da segunda onda do feminismo e, crucialmente, viram a popularização da pílula anticoncepcional. Pela primeira vez, a mulher tinha o controle real sobre sua biologia e seu futuro. A minissaia era a tradução visual dessa nova liberdade. Ela rompeu com a ideia de que a mulher deveria ser uma figura frágil ou uma propriedade visual da família. Vestir uma minissaia era o ato político. Era dizer ao mundo que a mulher poderia ser jovem, sexy e independente, tudo ao mesmo tempo. A modelo Twiggy tornou-se o rosto dessa era. Com seu cabelo curto, corpo magro e olhos grandes, ela representava uma nova estética que fugia das curvas voluptuosas das décadas anteriores. Ela era o símbolo do movimento mod, e com ela, a minissaia se tornou o uniforme oficial de uma geração que acreditava que o futuro seria brilhante, colorido e, acima de tudo, livre. Com o passar dos anos, a minissaia provou ser mais do que um modismo. Ela sobreviveu à era hippie nos anos 70, voltou com força total nos anos 80, em versões de couro e tule, e se tornou o símbolo do girl power nos anos 90, com grupos como as Spice Girls e filmes como as Patricinhas de Beverly Hills. Ela se adaptou a todas as subculturas, do punk ao grunge, do luxo das passarelas ao estilo das ruas. Hoje, existe até uma teoria econômica chamada M-Line Index, que sugere que o comprimento das saias acompanha o mercado financeiro. Em tempos de prosperidade e otimismo, as saias sobem. Em tempos de crise, elas descem. Independentemente da economia, a minissaia permanece como um marco de que a moda não é apenas futilidade, mas uma ferramenta poderosa de comunicação e transformação social. Ao olharmos para trás, percebemos que aqueles poucos centímetros de tecido a menos abriram quilômetros de espaço para a autonomia feminina. Mary Quant uma vez afirmou que a moda é uma ferramenta para lutar contra a vida comum. E, através da minissaia, as mulheres dos anos 60 não apenas lutaram contra o comum, elas venceram, deixando um legado de liberdade que usamos até hoje. A minissaia não é apenas uma peça de roupa. É um lembrete de que, às vezes, para avançar, é preciso cortar o que nos prende ao passado.